Fala, lasanheiro, beleza? Um mosquitinho aqui voando em volta de mim, que saco. E aí, lasanheiro, beleza? Mais um vídeo aqui onde eu vou trazer informações do próprio site da Momento para explicar uma dúvida muito frequente do pessoal aqui que compra lote aqui na Momento. E, enfim, vem sempre aquele questionamento. Quando interessa é condomínio, quando não interessa é loteamento, não sei o quê. Aqui sempre loteamento, tá? E eu vou, assim, concordando ou não concordando com as informações passadas aqui, né? Eu vou passar para que você tenha explicação legal sobre como funcionam as questões aqui dentro do Riviera de Santa Cristina 13, tá bom? Primeiro ponto é você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito. E se não me conhece ainda, eu sou o Vinícius. Bem-vindo ao Diário do Lasanheiro. Mas vamos lá, primeiro ponto. Por que não existem assembleias com os proprietários aqui no Santa 13, né? Para decidir o que vai ser feito. Tem gente que fala, eu não quero mais asfalto, eu quero academia. Eu quero isso, quero aquilo, não sei o quê. Enfim, olha só. Tem uma lei 6.766/79, que rege os loteamentos, tá? Não prevê a realização de assembleias. Os loteamentos são formados por centenas ou milhares de pessoas, no caso aqui milhares de pessoas mesmo, né? E é diferente dos condomínios, porque geralmente em condomínio, né, você está acostumado, mora num condomínio de apartamento ou de casa em São Paulo, né, o número de proprietários é muito menor, né, e é uma outra lei que rege os condomínios, que é a 4591/64, que aí ela prevê a realização de assembleia. Mas na lei de loteamentos, não, né? Então, por isso, as obras que podem ser realizadas pelo Fundo de Melhoramentos, bem como o critério de rateio, de cobrança e de prestação de contas, está previamente definidos no regulamento do loteamento. E aí até um proprietário esses dias questionou, porque falou que a regra que foi definida para o fundo de melhoramento está diferente do que estava, né, que foi tomada, a regra adotada pela cobrança do fundo de melhoramentos atual está diferente do que foi estabelecida no regimento do loteamento, que foi feito lá na década de 70. Tá? Caso para outra discussão, outro vídeo. Se não há assembleias, como são tomadas as decisões, então? As regras de convivência e as obrigações da Momentum estão descritas no regulamento. Regulamento geral, regulamento para construções, regulamento sobre água e esgoto. Eventuais aperfeiçoamentos necessários são feitos pela administradora com base em opiniões dos proprietários escolhidas em enquetes pelo SAC ou pela ouvidoria. Então, assim, basicamente o que está falando isso é que, né, tem lá os regulamentos. Esses regulamentos são alterados, né? Por exemplo, as regras construtivas são alteradas a todo momento. Sempre, claro, né? Imagino eu, creio e tenho esperança e quero acreditar que são alterados sempre visando a melhor convivência dos proprietários, né? Conforme o loteamento vai crescendo, a gente sabe que são necessários novos regulamentos, novas regras, enfim, para não virar bagunça, né? Mas, questão do saque e ouvidoria, aí é o que muita gente fala nos grupos. Não adianta nada ficar discutindo em grupo de WhatsApp. Vai lá e manda para o saque, manda na ouvidoria a reclamação, a sugestão, né? E aí, com base nisso, provavelmente eles montam as enquetes para os proprietários votarem no site, tá? Creio eu, acredito que seja assim, tenho esperança de que seja dessa forma, tá? Vamos lá. O que é a taxa de conservação? Quais são os serviços contemplados nessa taxa? A taxa de conservação é o preço pago ao adquirente de cada lote para manter o empreendimento sempre bem cuidado. Isso aí está sempre bem cuidado mesmo. Os recursos arrecadados com a TAC, né, que a gente chama, são investidos no serviço das portarias,
conservação de ruas e avenidas, conservação de gramados e jardins, conservação dos prédios da propriedade comum, manutenção de cercas e muros das divisas, sinalização do sistema viário do loteamento, atendimento dos proprietários todos os dias, incluindo os finais de semana, feriados, etc. Então, assim, quando a pessoa, o proprietário reclama, por exemplo, da segurança daqui, tudo mais, que fala a gente paga o condomínio para ter segurança. Não. Primeiro que aqui não é condomínio. Segundo que essa taxa de conservação não é taxa de segurança de condomínio. Está muito bem claro aqui até no nome da taxa, de conservação. Tá? Então essa parte da segurança, até no contrato, pelo menos o que eu assinei com a Momentum, fala que é um benefício facultativo. Assim, a Momentum dá esse benefício, mas não tem obrigação de prestá-lo. Tá? Mas ela faz. Tá? Então, se você não concorda com isso, então já fique ciente que não é o lugar para você comprar o seu lote aqui. Procure um condomínio, um loteamento que tenha isso incluso. Né? Eu estou falando isso por quê? Porque realmente, nem tudo a gente concorda, mas tá previsto em contrato. Se a gente compra, assina, a gente tem que aceitar. Né? Claro que as coisas podem mudar e tal, mas assim, não adianta comprar e já vir reclamar. Entre outros condomínios, outros loteamentos que eu vi e tal, eu escolhi aqui. Então, certas coisas, apesar de não gostar, eu concordo, eu aceito. Né? Como tudo na vida é assim. Né? Quando e como ocorre o reajuste da TAC, né, da taxa de conservação? Os reajustes estão previstos no contrato e é reajustada pelo IGPM. Então, torça sempre para o IGPM vir baixo ou negativo, que não vai ter reajuste. Como foi assim por muitos anos. E aí, durante a pandemia, veio 30%, 20%, e aí, nossa, Lazeiro, imagina, dobrou a taxa, o valor da taxa. Né, em 2 anos, 3 anos, o pessoal ficou louco. O reajuste ocorre sempre pelo menor período admitido pela lei, que hoje é o anual. Tá? Então, reajuste anual. Reajuste gradual de equiparação serve para igualar o valor da TAC de antigos contratos ao valor cobrado dos novos adquirentes. O valor da TAC nunca poderá ser superior a 38% do salário mínimo para lotes comuns e 88% para lotes nobres. Então, assim, torça também para o salário mínimo não aumentar, porque a taxa nunca vai poder ser superior a 38% do salário mínimo. Tendo em vista isso, essa informação, Lazenheiro, você que, por exemplo, ganha, seu salário está atrelado muito ao salário mínimo, aí você fala, poxa, eu ganho 1 salário mínimo, ganho 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Então, fique ciente que, assim, eu acho muito difícil, por mais que tenha uma vida financeira muito organizada, por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo, conseguir comprar o lote aqui, porque 38% é muita coisa do salário do indivíduo para ele bancar só uma taxa de conservação. Né? Fora que tem a taxa de melhorias. Então, assim, tendo em vista essa informação, preste atenção no seu salário e no quanto isso vai impactar, quanto isso vai comer do seu orçamento, tá? Essa taxa, antes de tomar a decisão. Por mais barato que você ganhe um lote aqui, pense que você vai ter os custos que podem ser altos, dependendo aí da renda da pessoa, tá? Que é o fundo de transporte, formado pela contribuição de todos os adquirentes do lote para custear o serviço de transporte coletivo interno. Esse serviço pode ser usado por proprietários, familiares, convidados, prestadores de serviço, sem a cobrança de passagem. Tá? Assim, hoje R$5 por mês, todo mundo paga. É excelente, os micro-ônibus aqui, excelentes, com ar-condicionado, confortáveis. E é muito bom porque, por mais que o proprietário fale, mas eu não uso, tá? Mas e a diarista que você chama para limpar a sua casa? E a pessoa que vem prestar serviço, que vem construir sua casa, que vem fazer manutenção, jardineiro. Muitas vezes essas pessoas não têm carro e não... Ou teriam que cobrar um valor muito maior para prestar o serviço se utilizassem o carro próprio, né? Então, sim, R$5, Lazenheiro, você
assim, você vai trabalhar de ônibus em São Paulo, você paga, por mais que tenha um bilhete único que você pode usar com uma passagem só, vários ônibus e tal, mas assim, você paga R$ 5 no mês, né? Melhoramentos, o que é isso? Né? O loteamento foi implantado com o mínimo de infraestrutura permitida pela Lei 6766/79, de forma a permitir a compra do lote com pequeno investimento inicial. Prevê-se a realização de gradativas e constantes obras de melhoramentos, com custeio rateado entre os adquirentes dos lotes ao longo dos anos. Então, resumindo assim, o que eles querem dizer é, se a gente tivesse criado toda a infraestrutura para você comprar o seu lote com tudo pronto, teríamos que cobrar muito mais caro pelo lote. Pelo tamanho do loteamento, provavelmente inviabilizaria o empreendimento, né, e há um investimento sempre inicial por parte do loteador para criar o loteamento, e isso vai sendo, né, vai tendo retorno desse investimento conforme o tempo vai passando, os lotes são vendidos, enfim. Mas a Momentum ganha muito dinheiro, o proprietário deve ser bilionário. Gente, a empresa foi feita para isso, é o que eu falei. Se as pessoas não vissem o benefício baseado nessa taxa tal, iam comprar, iam vender os lotes, iam passar para frente, iam deixar de pagar, e a Momentum ia ter que tomar uma atitude diferente. Né? Mas é a mesma coisa, exemplo do preço dos carros no Brasil. O povo paga, eles vendem. Né? Não significa necessariamente que eles têm lucro também, porque a gente fala meio assim, só que por que as fábricas estão fechando as portas no Brasil e deixando de produzir os carros aqui? Né? Porque provavelmente não está valendo a pena, né? Não está dando o lucro que eles esperavam, o que é necessário. Então, assim, tem vários fatores aí. Uma coisa que eu já aprendi aqui dentro do loteamento é, muitas vezes a gente paga para o profissional um valor, não é barato, mas ele não tem a produtividade necessária, o que deveria ter, o que nós estamos acostumados, por exemplo, em São Paulo. Então, assim, o Momentum deve ter o mesmo problema. Tipo, paga para o cara fazer a manutenção, uma empresa não faz a manutenção da forma correta, ou demora mais do que o previsto, enfim. E tudo isso é custo que vai gerando, inclusive para a Momentum. E a Momentum, como empresa, ela vai repassar isso para os proprietários, né? Não vai ter prejuízo. Vamos lá, continuando sobre melhoramentos. Para o propósito acima, mediante tomada de preços de pelo menos 3 concorrentes, periodicamente, são realizados melhoramentos na área do loteamento ou no seu entorno, tais como pavimentação de novas ruas, recapeamento ou rejuvenescimento do asfalto existente, implantação de muros de divisa, paisagismo, pistas ou faixas para caminhada ou ciclovias, aperfeiçoamento do sistema de abastecimento de água e da disposição de efluentes sanitários do loteamento e outras de interesse do loteamento. Né, Então, assim, até aqui ficou até meio estranho, porque a taxa de manutenção eu acho que seria para recapeamento e rejuvenescimento do asfalto existente. Né? Mas eles estão falando que é com melhoramentos aqui, fica meio confuso. Na prática é isso. Eles nunca vão ficar no prejuízo, sempre vão repassar para os proprietários todos os custos de novas ações que precisam ser feitas. Mas isso a gente banca para deixar mais bonito para eles venderem mais lote. Lasanha, mas também a sua casa valoriza, o seu lote também valoriza, tá? Eu acredito que você não quer morar no meio de um lixão, de uma favela, de uma bagunça, né? Então, assim, é o preço que se paga quanto todo mundo tem o sonho de morar num bairro nobre, de morar num condomínio de luxo, mas isso tem um custo, né? Não estou falando que aqui é condomínio de luxo, mas assim, para manter, para deixar mais organizado, para não deixar virar bagunça, infelizmente, né, temos que pagar esse preço. Eu já gravei um vídeo aqui mostrando o bairro do Jurumirim, lá você não paga taxa, não paga nada, compra o seu lote lá, baratinho também, não precisa se preocupar com taxa disso, taxa daquilo, se eu não me engano nem a água não paga lá, só paga a luz. Vai lá, lasanheiro, você não tem regra de construção, não tem nada, vai lá. Então, compra seu lote lá para você ver como que é bom o lugar lá, né? Comparado com aqui. Infelizmente, assim, né? Cada lugar para o seu bolso fazer o quê? Infelizmente,
Eu sou da seguinte opinião, Lazaira. Se cada um varresse a própria calçada, o mundo seria muito mais limpo. Mas não é isso que acontece, né? Então, felizmente precisa pagar alguém porque as pessoas jogam lixo na rua, porque as pessoas quebram equipamentos, quebram as coisas, porque a comunidade não se ajuda. Se cada um fizesse um pouquinho aqui dentro, né? Mas o pessoal não cuida nem do próprio jardim, paga para alguém cuidar do jardim. Né? Não estou falando que isso está errado, cada um sabe da sua vida, sabe do seu tempo, do seu bolso. Mas o que eu estou falando é, se precisamos pagar pessoas para fazerem as coisas, manutenção, para cuidar do nosso espaço, isso tem um custo. Né? Nos lugares onde as pessoas não pagam para isso e também não fazem, não fica um lugar legal, não fica um lugar agradável. Né? Então, por exemplo, o Jurumirim, se o pessoal lá cuidasse, você passa em frente, tem casa lá, que a pessoa joga o lixo na frente da própria casa, tá um lixão na frente da própria casa da pessoa. E você não pode fazer nada, você vai reclamar para quem? Com a pessoa, ela vai te mandar para aquele lugar. Não tem de quem você cobrar de uma administração. Mas se aquela pessoa cuidasse da própria calçada, né? Do próprio lixo e tudo mais, ia ser um lugar maravilhoso com um custo baixo. Então, assim, você entende como é complexo, Lasanheiro? Estamos lidando com pessoas e para não precisar ter essa preocupação, a gente precisa depender de uma administração e para isso precisa ser pago, serviços precisam ser pagos. É complicado, complicado. Se a taxa está num valor alto, mais alto do que deveria ou não está, assim, se eu falasse acho isso, acho aquilo, é achismo. Teria que olhar as contas, os recebimentos, né, inadimplência, os custos, e aí olhar e falar assim, porra, a Momentum tem 50% de lucro, tem 20% de lucro, 5% de lucro. Eu não sei qual é a lucratividade aqui do empreendimento da Momentum, né? Mas eu só conseguiria opinar se eu acho que está cobrando muito ou não, baseado nisso, tá? Porque eu trabalho com gestão empresarial, marketing, né? Então, assim, meu trabalho é esse. Eu entro na empresa dos meus clientes e olho todos os números, custos de produção, vendas, margem e tal. E já tive clientes que falaram assim, eu coloco 100% em cima. Então, se eu compro por R$50, eu vendo por 100. Se eu compro por R$500, eu vendo por 1.000. Nossa, minha margem é muito boa. Quando nós colocamos os custos fixos, variáveis, tudo, descobrimos que a margem de lucro realmente desse cliente era de 7%. E aí, em muitas vendas, ele dava 10% de desconto para fechar a venda. E aí ficava com 3% de prejuízo. Quanto mais ele vendesse dessa forma, mais prejuízo ele teria. E por quê? Porque é muito fácil fazer conta assim de cabeça simples. Quando você vai dentro mesmo dos números, você descobre a complexidade que é quando você paga imposto. Então, assim, por isso que eu falo, eu não posso opinar, não tenho competência para opinar sobre o valor dessa taxa, se é justa, se não é, se está caro, se não está, se eu não tenho conhecimento dos números lá. E aí é como eu falei no começo do vídeo. Estou passando informações para a gente refletir, pensar. Está certo ou errado, não sei, não dei minha opinião, tá? Se você tem competência para com essas informações formar sua opinião, ótimo. Se você tenha mais conhecimento além disso aqui que eu não tenho e você pode explicar aqui nos comentários e tudo mais. Mas é isso. Espero que tenha gostado do vídeo e tem muito mais coisa para a gente comentar aqui e discutir. Isso aí, valeu, lasanheiro!